Oi, gente, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. O caso de hoje é sobre uma mulher chamada Lisa Jeffrey. Lisa estava casada e morava longe de suas filhas, mas ela nunca deixou de entrar em contato com elas. Por isso, quando Lisa ficou algumas semanas sem dar notícias e suas filhas não conseguiram entrar em contato com ela, elas logo perceberam que algo de errado estava acontecendo. Quando os investigadores foram à procura dela, eles a encontraram em circunstâncias inacreditáveis. E o local e a forma em que ela foi encontrada já diria a eles quem era o responsável por tudo aquilo. Entendam como tudo aconteceu e o desfecho desse caso no vídeo de hoje. Se ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ativem o sino das notificações, porque daí assim que eu postar um vídeo, o YouTube já te notifica e você já consegue vir assistir. Deixe o seu comentário aqui embaixo, pois ele é muito importante. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 20 horas, tem vídeo novo aqui no canal. E me sigam na minha outra rede social, porque sempre que tem vídeo novo aqui, eu aviso por lá. E agora, vamos para o caso de hoje. Lisa Jeffrey nasceu na Flórida no dia 5 de novembro de 1970 e eu não encontrei muitas informações sobre como foi o passado dela. O que encontrei foi o que um dos investigadores do caso, a equipe de defesa e as próprias filhas dela disseram: que ela era mãe, avó e um membro querido da família e da comunidade. Uma de suas filhas disse em uma entrevista que sua mãe era uma alma boa, que ela faria qualquer coisa por qualquer pessoa para tentar ajudar, que ela seria capaz de tirar a roupa do próprio corpo para dar a alguém que precisasse. Porém, segundo relatos, ainda jovem, a Lisa acabou se viciando em algumas substâncias e, por esse motivo, suas filhas nem sempre moraram com ela. Conforme os anos foram passando, a Lisa se relacionou com várias pessoas, até que ela conheceu um homem chamado Bo Pitt Jeffrey em 2013. Os dois se interessaram um pelo outro e acabaram iniciando um relacionamento amoroso. E no início, esse relacionamento deu certo, tanto que eles acabaram se casando, e a Lisa gostava muito dele, tanto que ela chegou a fazer uma tatuagem com o nome dele. O casal morava em um trailer localizado no Holiday Travel Park RV Resorts, em Ocala, na Flórida. O Pitt deu uma entrevista esse mês, novembro de 2024, em que relatou sobre a sua vida pessoal. Ele disse que nunca teve uma casa fixa, porque ele e sua família sempre viajaram com ciganos, e por isso eles moravam em trailers, porque nunca ficavam fixos por muito tempo em um lugar. Ele relata que o seu pai era o único que sabia ler na família, e ele gostava de ler um livro chamado Little Bo Peep. Então, quando ele nasceu, o seu pai decidiu dar a ele o nome de Bo Pitt, por causa desse livro. E ele, inclusive, colou um adesivo em sua caminhonete, escrito Little Bo Pitt. Segundo ele, o seu pai sempre lhe deu bebidas desde que ele era bem pequeno. Bo Pitt Jeffrey abandonou a escola na 5ª série e disse que nunca aprendeu a ler. Antes de se relacionar com a Lisa, ele já havia sido casado e havia sido preso por agredir essa sua primeira esposa. Quando perguntado nessa entrevista se era verdade essa acusação, ele disse que essa sua esposa era louca e que era mentira quando diziam na acusação que ele havia chutado seu armário quando estava descontrolado, porque ele nunca danifica suas coisas pessoais. E realmente, alguns investigadores que entraram no trailer que pertencia ao Pitt disseram que o trailer era muito bem cuidado e arrumado e que nada parecia danificado ali. E ele falou nessa entrevista que gostava de manter as suas coisas sempre novas e bem cuidadas, e que ele customizou o seu trailer e o considerava sua mini mansão. Ele também já havia sido preso por uma acusação de fraude. Segundo alguns relatos, ele enganou pessoas idosas e tirou o dinheiro delas. Eu não encontrei muitos detalhes sobre esse crime. O que as fontes dizem foi que ele ficou preso por 5 anos por esse crime. Alguns anos depois que ele saiu da prisão, ele começou a se relacionar com a Lisa. E, segundo ele, a Lisa era a mulher de seus sonhos. Ela era muito alegre e extrovertida, e ele sentia que era como se eles tivessem sido casados a vida toda. Segundo algumas pessoas que conheciam o casal, incluindo uma das filhas da Lisa, no início o relacionamento deles parecia feliz e eles pareciam estar se dando muito bem.
Porém, eles começaram a fazer uso de substâncias e bebidas e, com isso, acabavam se desentendendo frequentemente. Como já dito, houve um tempo em que as filhas dela não moravam mais com ela, justamente pelo fato dela ter se viciado em substâncias. Porém, uma das filhas dela, chamada Hayley, relatou que chegou a morar com a sua mãe depois que ela se casou com o Bo Pitt Jeffrey. E ela conviveu com eles por 5 ou 6 anos. Ela tinha 13 anos nessa época. Segundo seus relatos, sempre que o padrasto bebia, ele chegava em casa descontrolado e por várias vezes ela presenciou os desentendimentos do casal. Ela se lembra que ele agredia muito a sua mãe na frente dela e os lugares que ele sempre acertava eram os braços e as pernas da Lisa. E certa vez ele colocou as mãos em volta do pescoço dela até ela quase perder a consciência. Quando perguntaram a Hayley por que o seu padrasto ficava tão descontrolado, ela disse que geralmente isso acontecia quando ele achava que a Lisa não havia limpado o trailer da maneira que ele gostava ou não havia cozinhado a comida da maneira que ele queria. Isso já era motivo para agredi-la. Nessa época, a Lisa não trabalhava e dependia do marido financeiramente. Segundo Hayley, quando eles estavam andando de carro, ele também agredia sua mãe. Sem motivo aparente, ele esticava a mão enquanto dirigia e a agredia, mas Lisa nunca chamou a polícia para ele. Certa vez, depois de uma festa de aniversário em que a Lisa acabou ingerindo bebida, o Pete ficou com tanta raiva dela por ter bebido que, quando chegaram no trailer, ele começou a interromper a respiração dela usando as pernas. E quem contou isso foi a filha dela, que morava com eles, pois ele fazia isso na frente dela. Segundo Hayley, em algum momento, a sua mãe conseguiu empurrar as pernas dele e saiu daquela situação. Lisa precisava tomar alguns medicamentos regularmente. A filha dela relatou que ela tomava injeções semanalmente, e essas injeções e medicamentos a deixavam muito fraca. A filha também disse que durante o tempo em que viveu com eles, ela nunca viu a sua mãe ser agressiva com ele. Lisa pesava apenas 45 quilos nessa época. Hayley também relatou que depois de presenciar esse descontrole e agressões do padrasto, ela sempre pedia que a mãe se divorciasse dele para que elas pudessem sair dali e viver em outro lugar, mas Lisa permanecia com ele. Depois de um tempo, a Hayley decidiu que não queria mais morar com os dois, principalmente por causa de todos aqueles desentendimentos. Mas, ao que tudo indica, a partir do momento em que ela saiu da residência deles, toda aquela violência de seu padrasto piorou contra sua mãe. Segundo relatos das filhas, o padrasto tinha o costume de usar vários anéis, e um desses anéis tinha um formato de ferradura. Em certa ocasião, quando elas se encontraram com a mãe, notaram que ela tinha várias marcas em seus braços e pernas, e dava para perceber que aquelas eram marcas de agressões. E elas tinham certeza que foram causadas pelo padrasto delas, o Bo Pitt Jeffrey. Uma delas, inclusive, relatou que em uma dessas ocasiões em que elas notaram que a sua mãe estava machucada, elas notaram que em seu braço dava para ver a marca certinha daquele anel de ferradura que o seu padrasto tinha. Em meio a tantos desentendimentos e conflitos, e percebendo que o relacionamento deles não ia dar certo, em 2018, a Lisa finalmente decidiu que queria se divorciar de seu marido. Porém, mesmo depois de pedir o divórcio, ela continuou morando com o Pete Jeffrey. Porque, segundo as fontes de pesquisa, nessa ocasião, ela estava passando por algumas dificuldades financeiras e achou que seria melhor continuar morando com ele, mesmo estando divorciados. Não muito tempo depois desse divórcio, uma mulher começou a frequentar o trailer em que a Lisa e o Pete moravam. E essa mulher estava se relacionando amorosamente com ele. O nome dela era Patience Ellen Burton. E mais tarde descobririam que o Pete Jeffrey era parente dessa sua nova namorada. Segundo ele, ela era uma prima distante dele. Depois que essa mulher passou a frequentar o trailer com bastante regularidade, a Lisa aumentou a frequência em que usava substâncias.
Mas a Lisa não enfrentava apenas os problemas por causa do seu vício nas substâncias. Segundo as fontes de pesquisa, ela também tinha algumas doenças como lúpus, que, segundo uma pesquisa rápida, é uma doença inflamatória causada quando o sistema imunológico ataca os seus próprios tecidos. Ela pode afetar articulações, pele, rins, células, cérebro, coração e pulmões. E ela também tinha doença de Crohn, que é uma doença intestinal inflamatória e crônica que afeta o revestimento do trato digestivo. E ela pode causar dor abdominal, diarreia, perda de peso, entre outros sintomas. E às vezes, os sintomas da Lisa eram tão intensos que ela acabava indo sozinha a algum hospital e se internava sem avisar ninguém. Durante esses primeiros dias de internação, seus familiares acabavam ficando sem notícias dela. Porém, alguns dias depois, quando já estava conseguindo se recuperar, ela sempre entrava em contato com eles para informar onde estava e que já estava bem. Mesmo passando por toda essa situação, segundo as filhas dela, a Lisa se esforçava muito para não perder o contato com nenhuma delas. Elas nem sempre conseguiam se ver pessoalmente, pois algumas filhas moravam fora do estado, mas Lisa sempre ligava para elas e elas também sempre ligavam para a mãe. A Lisa fazia aniversário no dia 5 de novembro e um dia antes, no dia 4 de novembro de 2018, ela conversou com a sua filha, que se chama Jimmy. Jimmy relatou que nessa ligação ela informou a mãe que havia comprado uma passagem para que ela fosse visitá-la em Oklahoma no dia 20 de novembro. E assim ela passaria um tempo com a família da filha. Elisa ficou muito empolgada e feliz com essa notícia. Elas conversaram por um tempo nessa ligação e, antes de desligar, a Jimmy avisou a mãe que no dia seguinte ligaria novamente para falar com ela e lhe desejar um feliz aniversário. Na noite do dia 4 de novembro de 2018, a Lisa e o Pete Jeffrey decidiram sair para comemorar o aniversário dela. Eles se encontraram com alguns amigos em um bar local e, segundo relatos, todos eles estavam bebendo. Algumas horas depois de chegarem e ficarem ali com os amigos, Lisa e o Pete decidiram voltar para o trailer. Na manhã seguinte, assim como havia combinado com a mãe, Jimmy entrou em contato com ela por meio de mensagens de texto desejando um feliz aniversário. Mas, segundo as fontes de pesquisa, a Lisa não tinha o seu próprio celular e por isso a filha dela enviava essas mensagens de texto para o telefone do Pete. A Lisa não respondeu àquela mensagem da sua filha, como sempre fazia, e por isso tanto a Jimmy quanto a sua irmã Crystal começaram a ligar para a mãe, mas ela não atendeu. Segundo elas tentaram ligar para a mãe durante o dia todo, mas não conseguiram respostas. No período da tarde do dia 5 de novembro, finalmente a Jimmy recebeu uma mensagem do celular do Pete. E ele mencionou que as filhas não conseguiriam entrar em contato com ela porque a Lisa havia furtado de sua caminhonete uma quantia em dinheiro que pertencia a ele e alguns eletrônicos de dentro do trailer e logo depois ela havia sumido dali. Jimmy relatou que não podia ter certeza se o que o seu ex-padrasto estava dizendo era verdade ou não, mas naquele momento ela não se preocupou muito com aquela situação, pois às vezes a Lisa costumava desaparecer por alguns dias mesmo. Pois, como já dito, às vezes ela passava mal e acabava ficando internada em hospitais por causa de suas doenças, e outras vezes ela acabava sumindo por causa do seu vício nas substâncias. Mas sempre que essa situação acontecia com a sua mãe, não demorava muito para que ela entrasse em contato com elas para avisar onde estava e que estava bem. Por isso, suas filhas decidiram ficar esperando essa ligação. Geralmente, ela demorava 2 ou 3 dias para entrar em contato com os familiares, mas dessa vez 2 semanas se passaram e ninguém teve notícias dela. Como já dito, uma das filhas dela havia comprado uma passagem para que ela fosse para Oklahoma no dia 20 de novembro, e a Lisa não embarcou no voo naquele dia. A partir deste momento, a Jimmy já começou a ficar preocupada, pois ela sabia o quanto a sua mãe estava animada para vê-la e passar um tempo com a sua família.
E essa preocupação deles só aumentou quando não receberam nenhuma ligação ou mensagem de texto da Lisa nos dias posteriores, explicando o motivo de sua ausência. E alguns dias depois, ela também perdeu o aniversário da sua filha Crystal, e todos sabiam que a Lisa nunca deixaria de ligar para sua filha e desejar um feliz aniversário a ela nesta data. A partir deste momento, a Crystal decidiu começar a ligar para hospitais locais e delegacias, tentando descobrir se a sua mãe estava com algum problema de saúde e precisou ficar internada, ou se ela tinha tido algum problema com a justiça por causa do seu vício. A Riley relatou que sempre entrava em contato com o ex-padrasto na esperança de que ele tivesse alguma notícia de sua mãe. E ela falou que as versões dele sempre mudavam. Às vezes ele dizia que a mãe dela havia abandonado a todos por causa das substâncias, e depois ele dizia que a sua mãe estava saindo com alguns homens em troca de dinheiro, até que um certo dia ele falou que ela deveria parar de procurar pela mãe, pois ela não iria mais voltar. Depois de não conseguir encontrar nenhum registro da sua mãe em hospitais e nem em delegacias, ela entrou em contato com vários amigos e familiares que estavam na Flórida, mas ninguém tinha notícias da Lisa há semanas. Uma tia da Lisa disse que, ao conversar com o Pete, ele não parecia estar preocupado com o desaparecimento da ex. Com isso, os familiares decidiram que precisavam procurar o departamento de polícia para anunciar o desaparecimento dela. No início das investigações, um dos policiais conversou com o Pete Jeffrey e perguntou se ele tinha alguma ideia de onde a Lisa poderia estar. E ele contou aos policiais a mesma coisa que já havia dito às filhas dela, que a Lisa pegou alguns eletrônicos do trailer em que eles moravam e também furtou $700 de uma caminhonete que pertencia a ele antes de desaparecer. Depois de falar com os policiais, o Pete decidiu não mais ficar naquele trailer em que o casal morava, e ele foi morar na casa de um parente que também ficava na Flórida. Em dezembro, os policiais retornaram ao local onde o trailer dele ficava, mas durante essa visita, eles descobriram que o Pete não estava ali, mas que a namorada dele, chamada Patience Burton, de 47 anos, estava lá. A namorada que também era prima dele. Segundo um dos investigadores, essa mulher estava tendo algumas atitudes estranhas, e eles tiveram a impressão de que ela não estava sendo verdadeira com eles. Depois de conversar um tempo com ela, um dos investigadores perguntou se ela o autorizaria a olhar o celular dela para ver se o Pete havia mandado alguma mensagem a ela falando a respeito da Lisa. E a Patience afirmou que havia perdido seu celular. E quando os policiais disseram que poderiam entrar no trailer para ajudá-la a procurar o celular, ela ficou na defensiva, e eles suspeitavam do comportamento dela. Mas nesse momento, a única coisa que os investigadores tinham eram suspeitas de que algo errado poderia estar acontecendo com a Lisa. E até mesmo as filhas dela disseram que sabiam que aquilo poderia ser um mal-entendido e que a sua mãe poderia estar sumida por causa do uso de substâncias. Então, nesse primeiro momento, eles não entraram no trailer, até porque não tinham autorização para entrar ali. Como a Lisa continuava sem entrar em contato com as filhas e os familiares, os investigadores decidiram voltar ao local onde o trailer do Pete Jeffrey estava no dia 3 de dezembro de 2018. E nessa ocasião, eles novamente não encontraram o Pete ali. Mais uma vez, eles encontraram a prima, que também era namorada dele, mas dessa vez ela decidiu mudar as suas versões para o que estava acontecendo ali. Ela começou dizendo aos investigadores que nunca havia perdido seu telefone, que na verdade o Bo Pete Jeffrey estava com ele, e ela também falou que precisava revelar algo muito importante a eles. Segundo suas palavras, poucos dias depois do desaparecimento da Lisa, ela sentiu um odor estranho e fétido dentro do trailer. E ao questionar o seu namorado sobre aquele odor, o Pete disse a ela que ela podia sentir aquele cheiro forte ali, pois o corpo da Lisa estava dentro do trailer. Agora, os policiais sabiam que provavelmente iniciariam uma investigação de assassinato. Mas naquele momento eles não tinham um mandado em mãos e perguntaram se a prima e também namorada do Pete poderia dar permissão a eles para que eles entrassem e investigassem o trailer, e ela permitiu que eles fizessem isso.
Assim que deu essa permissão a eles a informaram que ela estava presa por fornecer informações falsas a eles em sua primeira visita. E naquele momento, ela foi levada para a prisão e foi informada que não teria direito a uma fiança. Naquela manhã, vários investigadores chegaram ao local e assim que entraram já conseguiram sentir o cheiro característico que mostrava que alguém estava sem vida ali. Não demorou muito até que eles conseguiram encontrar algo embaixo de uma cama de um quarto extra dentro do trailer. Havia um armário embaixo daquela cama e dentro desse armário eles encontraram a Lisa sem vida. Ela estava enrolada em sacos de lixo pretos, lembrando que ela faleceu no dia 5 de novembro, o dia do seu aniversário. Então, ela ficou ali por aproximadamente um mês. Eles também encontraram, perto de onde ela estava, um par de luvas de boxe manchada de vermelho e também várias manchas de sangue no local, mas estava claro que alguém tentou limpar aquelas manchas. Os exames revelaram que a Lisa tinha várias marcas pelo corpo. Era como se ela tivesse sido agredida por alguém e esses golpes foram intensos. Logo, os investigadores decidiram ir até a casa dos parentes do Bulpett Jeffrey, que era onde ele estava hospedado. Assim que o encontraram lá, o levaram até a delegacia e ele falou que iria conversar com os investigadores e parecia querer cooperar. Ele ficou sozinho na sala de interrogatório por um tempo. E ao invés de ficar sentado na cadeira esperando, ele decidiu se deitar no chão do local. Quando os investigadores finalmente entraram ali, eles disseram a ele que ele poderia se sentar na cadeira, não precisaria ficar ali no chão. E nesse momento ele falou que precisava de ajuda para levantar, pois estava sentindo muita fraqueza. Até que ele começou a passar mal e a vomitar no meio do interrogatório. Pete estava de ressaca, pois, segundo ele, nos últimos dias ele havia bebido o tempo todo. Como ele não melhorava e não parava de vomitar, os investigadores acharam melhor levá-lo a um hospital. Depois de receber atendimento, ele foi liberado, mas os investigadores o interrogaram novamente apenas no dia seguinte. E, ao conversar com os investigadores, de início, ele continuou falando as mesmas coisas que havia dito anteriormente, que a sua ex havia ido embora e sumido por vontade própria. Até que os investigadores o informaram que haviam encontrado a Lisa sem vida dentro do trailer e que ele estava preso por isso. Sua prisão aconteceu no dia 6 de dezembro de 2018. Quando ele foi convocado para um novo interrogatório, os policiais começaram a perguntar a ele coisas sobre a sua vida pessoal. Eles queriam entender qual era a rotina atual daquele homem. Por isso, perguntaram o que ele fazia para viver na época em que tudo aquilo aconteceu com a Lisa. E ele falou que fazia alguns serviços por conta própria. Sempre que aparecia alguém precisando de algum serviço que ele sabia fazer, ele ia lá e fazia e assim conseguia algum dinheiro. Quando os investigadores pediram que ele descrevesse a Lisa, ele disse que ela era uma mulher doce e que tinha uma doença grave e que os dois se conheciam há muito tempo. Mas que ele sabia que ela era viciada em algumas substâncias e que eles tinham alguns problemas no casamento, porque às vezes a sua esposa acabava desaparecendo de sua residência quando decidia sair para usar essas substâncias. E segundo os relatos dele, ela também costumava roubar o seu dinheiro antes de fugir de casa. Aí ele começou a guardar todo o seu dinheiro em bolsas que ele escondia dentro de seu carro. Até que, de alguma forma, a Lisa descobriu isso e começou a roubar o seu dinheiro antes de fugir de casa para usar as substâncias. Ele também relatou em uma entrevista que ela fugia de casa com a sua caminhonete e por isso ele começou a esconder a chave também. Depois de algum tempo de interrogatório, o Pete finalmente contou aos investigadores que ele e Lisa tiveram um desentendimento no dia do aniversário dela. Segundo as versões dele, ela queria ficar sentada em um sofá que tinha no trailer, mas ela estava sem a sua roupa íntima, e ele não queria que ela ficasse sentada no sofá dessa maneira. Como ela ficava insistindo em fazer aquilo, ele acabou se irritando e se descontrolando, e começou a agredi-la. Ele mesmo declarou que a atingiu várias vezes, e as agressões duraram um bom tempo.
Durou de 3 a 4 horas. E depois ele decidiu que iria dormir, mas nesse momento, segundo ele, a Lisa estava bem. Ele disse que ela estava bem, mas que o rosto estava bem inchado. Ele chegou a comparar o rosto dela com uma abóbora, de tão inchado que estava. Quando ele acordou na manhã seguinte e foi ao banheiro, a encontrou sem vida lá. Mesmo alegando que tem certeza que ela não perdeu a vida por causa das agressões dele na noite anterior, ele alega que entrou em pânico ao vê-la ali daquela maneira. E, ao invés de tentar chamar ajuda, ele decidiu enrolar a Lisa em sacos de lixo e depois a escondeu debaixo de sua cama, dentro daquele armário. Até então, ele dizia aos investigadores que gostava muito da Lisa e que ela era uma boa pessoa. Mas, no decorrer do interrogatório, ele acabou confessando que odiava tanto a sua esposa que, por saber que ela tinha algumas doenças, ele desejava muito que ela falecesse de causas naturais. E mesmo depois de ter contado todos esses relatos aos investigadores, ele nunca admitiu ter tirado a vida dela, pois dizia que acreditava que a causa do óbito não foi as suas agressões. Posteriormente, ele diria em uma entrevista que teve um apagão e que não se lembrava de absolutamente nada do que havia acontecido ali. Disse, inclusive, que esse apagão começou no momento em que ele estava bebendo no bar no dia do aniversário dela. Que ele acredita que alguém colocou algo em sua bebida e que por isso ele esqueceu de tudo. Mas quando o entrevistador mostra a ele as gravações feitas pelos investigadores, dele mesmo contando tudo o que havia feito naquela noite em detalhes, ele sorri. Outra coisa que os investigadores também descobriram foi que 2 dias depois do dia 5 de novembro, que era o aniversário da Lisa, o Pete foi filmado pelas câmeras de vigilância de uma loja comprando sacos onde ele esconderia o corpo da Lisa. Ele pagou $10,38 por aqueles sacos. Mas quando Pete viu essas filmagens, ele disse que não se lembrava de ter feito aquilo porque teve o tal apagão. A atual namorada do Pete, a Patience Burton, que acabou sendo presa, se declarou culpada por fornecer informações falsas aos policiais que estavam investigando o caso da Lisa, e o juiz decidiu suspender a sentença dela. Com isso, ela não recebeu punição pelo seu crime. Antes que o julgamento do Pete Jeffrey começasse, o seu advogado de defesa começou a se preparar. E uma das primeiras coisas que ele fez foi protocolar uma moção para excluir os itens que foram encontrados no trailer durante a busca inicial como evidências. Segundo esse advogado, a busca que os policiais fizeram no trailer do seu cliente foi ilegal, porque somente o Pete poderia dar a eles a autorização para que entrassem e fizessem uma busca ali, mas quem os autorizou a entrar foi a namorada dele, que não era proprietária do trailer. Mas a acusação argumentou que a namorada, que também era a prima dele, mantinha itens pessoais como sapato, roupas e produtos de higiene dentro do trailer, e ela também tinha a sua própria chave. E que tudo isso fazia dela uma residente naquela propriedade, e por isso ela poderia sim aprovar a busca dos policiais. A equipe de acusação ficou preocupada com esse pedido feito pela equipe de defesa, porque eles sabiam que se o juiz fosse a favor da defesa, eles precisariam excluir todas as evidências que foram encontradas dentro do trailer no momento daquela busca. E isso também incluía o corpo da Lisa. Até que, após considerar o relato dos dois lados, o juiz decidiu que a busca que foi feita pelos investigadores era legal e todas as evidências encontradas dentro do trailer eram admissíveis para o julgamento. O julgamento dele começou no dia 13 de julho de 2021. Nesse julgamento, o promotor e a advogada de acusação deram detalhes de como era a relação do casal. A advogada ainda mostrou em detalhes como o Pete agrediu a Lisa, conforme os relatos dele mesmo e as evidências mostravam. Depois, as filhas dela também prestaram depoimento sobre as coisas que elas presenciaram durante todo o relacionamento da sua mãe com o seu ex-padrasto, e elas se emocionaram enquanto contavam essas coisas.
Inclusive, enquanto a Riley relatava tudo o que viu durante o tempo em que morou com a mãe e o padrasto, todas as agressões que ela precisou presenciar sem poder fazer nada, o Pete cobria o rosto e colocava as mãos na cabeça. Outra pessoa que também prestou depoimento no julgamento foi a médica legista que fez os exames na Lisa. E ela afirmou que concluiu que o óbito da Lisa foi causado por múltiplas lesões de impacto. Ou seja, a causa do óbito foi sim as agressões do Pete contra ela no dia do próprio aniversário dela. A médica também relatou que ela tinha algumas feridas nas mãos e que elas mostravam que a Lisa tentou se defender em algum momento. Mas neste momento, a equipe de defesa do Pete chamou um patologista forense contratado por eles para depor. E esse patologista falou que esses traumas por impacto que estavam em Lisa não necessariamente foram causados pelo Pete. Ele alegou que ela poderia ter aqueles hematomas porque era usuária de substâncias e poderia ter caído várias vezes enquanto estava sob o efeito daquelas substâncias. A acusação também mostrou a todos no tribunal a foto da Lisa da maneira em que ela foi encontrada, enrolada em sacos de lixo. E a acusação convocou várias pessoas para testemunharem sobre as marcas e sobre o comportamento abusivo do Pete durante o relacionamento do casal. Mas o Pete decidiu que não queria testemunhar a seu favor, porque o juiz lhe informou que se ele decidisse testemunhar em seu favor, em seu próprio julgamento, o júri ficaria sabendo sobre todas as suas condenações anteriores. E até aquele momento, o júri não sabia nada sobre o seu histórico anterior. Pensando que aquilo poderia não favorecê-lo, ele decidiu permanecer em silêncio. Depois, o advogado de defesa dele começou a falar. E ele falou que reconhecia que a Lisa e o Pete tinham um relacionamento problemático, mas que as agressões não foram tão intensas conforme os promotores e os advogados de acusação estavam dizendo, porque a perícia nem conseguiu encontrar tantas manchas vermelhas assim dentro do trailer. Ele afirmou que o seu cliente agrediu a Lisa naquele dia, mas que tudo o que ele fez foi no calor do momento e que ele estava tão embriagado que nem conseguia se lembrar do que havia feito. O advogado disse as seguintes palavras: "Ele realmente não sabe o que aconteceu. A esposa dele está sem vida e ele está com medo. E que por essa razão o júri não poderia condená-lo por ter cometido aquele crime de uma maneira premeditada." Depois de ouvir todas as partes, o júri concluiu que considera o Pete culpado de tudo o que aconteceu com a Lisa em primeiro grau, e ele foi condenado à prisão perpétua. E a namorada dele, que também conviveu com o corpo no trailer, esteve presente em todos os dias do julgamento. E quando o Pete era levado pelos policiais, depois de receber a sua sentença, ela acenou para ele. E enquanto ele era levado, um dos familiares da Lisa, que também estava presente ali, gritou algumas coisas para ele. O advogado de defesa do Pete falou que estava decepcionado com a decisão do júri e que ele sabe que tem a possibilidade de solicitar um recurso e que vai tentar fazer isso. E nessa entrevista que ele deu agora em novembro de 2024, quando já estava preso, ele disse que ainda ama muito a Lisa. E quando o entrevistador mostrou a ele o que ele mesmo havia dito na época em que cometeu o crime, quando disse aos investigadores que odiava a Lisa de todo o seu coração e que torcia que ela morresse de causas naturais por causa de suas doenças, ele disse que nem se lembrava de ter dito aquilo. Ele inclusive disse nessa entrevista que não se lembra de ter cometido aquele crime, que não se lembra de ter agredido a Lisa e não se lembra de absolutamente nada do que aconteceu ali. Depois do julgamento, já fora do tribunal, as filhas da Lisa deram entrevistas a alguns repórteres que estavam ali. E a Riley, que foi a filha que morou com o casal durante um tempo, disse que esperava ver de seu ex-padrasto um pouco de remorso pelo que ele havia feito, mas em momento algum ele mostrou estar arrependido. E ela ainda falou que sabe que ele é um demônio. E as filhas dela também disseram que durante o julgamento, às vezes o seu padrasto colocava a mão ao lado do rosto, levantando apenas o dedo do meio, e virava para elas. E elas disseram que sabiam que ele estava fazendo isso para irritá-las e para mostrar o quanto ele é mau.
E enquanto as filhas da Lisa estavam do lado de fora da sala do tribunal, a namorada do Pete, aquela mulher que conviveu com o corpo da Lisa dentro do trailer também, passou por elas de cabeça erguida e enxugando as lágrimas, se mostrando chateada pelo fato do seu namorado ter sido preso pelo que ele fez. Aquela situação deixou as filhas da Lisa indignadas. E elas acabaram falando algumas palavras duras para aquela mulher. E uma mulher que estava com as filhas da Lisa naquele momento entrou na frente delas para impedi-las de irem até a Patience. E a Patience, ao invés de ir embora, se sentou em um banco e ficou olhando para elas. E nesse momento, a Riley gritou que ela estava chorando por causa do homem que tirou a vida de uma mulher inocente e que ela também deveria estar presa, mas que estava andando por ali, que ela simplesmente havia se livrado daquele crime. Atualmente, ele está preso na instituição correcional de Tomoka Presídio na Flórida, onde ficará preso pelo resto de sua vida. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Deixe o seu like se ainda não fez, pois isso ajuda muito o canal. Muito obrigada por assistir até aqui, e então é isso. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau!